Qual o poder das redes sociais no nosso tempo? O poder, né? Eu tenho até refletido sobre isso, que o poder, assim, ele está até assim, ultrapassando aquilo que deveria ser, né? Porque o poder da rede social deveria ser na mesma quantidade que antigamente era a televisão, né? Às vezes eu até olho assim, porque quando a gente fala em rede social, a gente tem que ir para algo muito mais abrangente, né? É muito mais do que Instagram, é muito mais do que o WhatsApp, Facebook, né? Eu tenho uma dimensão de rede social muito grande e que envolve várias realidades, seja para entretenimento, seja para relação. E o que tem acontecido é o quê? A rede social, ela tem exercido um poder, principalmente nessa época de pandemia, né? Existe um dado, Fernando, que diz que o nosso país em rede social, nosso país não, o mundo, em rede social, avançou 10 anos em um ano. Aquilo que era para a gente ter crescido em 10 anos, Fernando, a gente cresceu em um ano. Você não está entendendo? O que era 10 anos, a gente fez em um. E isso é preocupante. Por que, Damião Júnior, é preocupante? É a velha história da borboleta. A borboleta, antes de ser borboleta, ela tem que ser o quê? Lagarto. Tem que estar lá no seu casulo. E aí tem todo o processo para se tornar borboleta, porque se eu chegar lá e tirar o casulo, a borboleta ela não voa, ela cai morta. Porque o processo de sair do casulo fortalece as asas da borboleta. E o que foi que aconteceu? Não fortalecemos a nossa capacidade emocional de lidar com as redes sociais. E é por isso que tudo aquilo que se posta numa rede social já se torna uma verdade. Quer maior exemplo do que isso? Não use máscara. As maiores autoridades chegam e dizem, não usa máscara numa rede social. E literalmente foi assim, não foi, Fernando? A autoridade chegou na rede social e disse, não use máscara. Foi aqui, foi no Reino Unido, aconteceu dessa mesma forma. E as pessoas foram na vibe, não vou usar máscara, não vou. Igual a história da vacina, não se vacine. E aí a rede social, ela se tornou uma verdade. Quando antigamente, você, Fernando, foi ensinado o quê? Sempre desconfie da verdade. Estude, procure, leia, né? Vai mais do que uma fonte, pergunte. Na rede social, se tornou uma verdade, principalmente por causa do processo da velocidade da informação. Eu digo uma coisa agora, daqui a 2 minutos, 100 milhões de pessoas têm acesso a essa verdade, sem questionar. Por quê? Porque eu sou tido como influência, porque eu estou aqui na frente de alguém vestindo uma máscara. Mas na realidade, né, nos bastidores, aquilo que eu mando você fazer, eu mesmo não faço. E aí a gente vai pegando como uma verdade. E existe uma criação na humanidade do seguinte, e isso é histórico até no processo de sobrevivência do ser humano, de que quando você está em multidão, é porque você tem influência. Como, Damião Júnior? Vamos para as guerras. Quem vencia as guerras é quem estava em multidão. É tanto que, no tempo do exército de Espartos, né, lá eles só tinham 300 soldados. E eles diziam, não, eles são pequenos, eles são pequenos, eles são pequenos. Aí chegavam os grandes exércitos desorganizados, enquanto os espartanos estavam organizados. E aí eles conseguiam vencer grandes exércitos, e aí foi que ele foi expandido o império naquela época. Só que não é somente nesse momento, vai se criando na nossa mente de que você é poderoso quando você tem um alcance de multidões. E isso não significa. O que é que acontece hoje? Como você diz, eu pego um dinheirinho, é muito barato. Eu compro 5 mil seguidores com 100 reais, 200, 300 reais. Aí a pessoa olha lá para a rede social e diz, eita, o cara tem 100 mil seguidores. Então o cara é bom. Então o que o cara fala é verdade. Sendo que muitas vezes fala asneiras. Fala coisa que não tem sentido, não tem embasamento, não tem história, né? Na maioria das vezes. Para você encontrar um conteúdo, eu não sei se você sente essa dificuldade, porque eu sinto. Muito. Um conteúdo embasado cientificamente, né, que tenha verdade, é difícil. É difícil. E aí, o que é que a humanidade faz? Ela vai na multidão. Aí, tem um bocado ali. Não, eu vou seguir esse cara porque ele fala a verdade. E muitas vezes não tem nem condições, né,
E aí, às vezes, a gente solta uma verdade, como dizer que para limpar o Brasil eu teria que matar mais ou menos uns 100 mil pessoas, nem que eu tivesse que, dentre esses 100 mil, matar algumas vidas inocentes, mas seria interessante. E aí eu ovaciono dizendo que ele deve ser o meu líder.